O ser humano é constituído por uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia nos faz compreender que no instante em que nós morrermos, o corpo voltará para o pó, o espírito voltará para Deus, que se refere ao fôlego de vida, e a alma seguirá então o juízo de Deus. Os gregos acreditavam que nós somos uma alma que possuímos um corpo e um espírito. Para você entender melhor, a alma seria a sede das emoções e logo toda a constituição do nosso ser. O corpo é a parte material que nos dá acesso ao mundo material. E o espírito é a parte imaterial que nos dá acesso ao mundo espiritual. Eles deveriam ter um pouco de razão nisso, porque Jesus disse em João capítulo 4 que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, que o mesmo Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, nos dois textos, a Bíblia está nos fazendo entender que toda comunicação com o mundo espiritual se dá através do Espírito de Deus e do nosso espírito. Independente disso, o que nós percebemos a partir da Bíblia Sagrada é que os judeus entendiam o coração como sendo a sede das emoções, no caso que era a alma dos gregos. É justamente por isso que, para nós nos conduzirmos bem, principalmente neste mundo, nós precisamos ter um coração protegido, um coração amparado pelo Senhor. Sobre isso que nós vamos falar hoje, o tema da aula é um coração protegido. Eu sou o professor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e também homilética. Escrevi um livro sobre essa temática, está em minhas mãos, Mentoria para Pregadores. Você pode, caso queira, adquirir na loja da Amazon, o link está na descrição deste vídeo. Eu escrevi pensando em pessoas que desejam ler a Bíblia e entender. A grande questão é que o nosso povo lê muito a Bíblia, mas não entende. E quando acha que entende, às vezes profere algumas heresias. Então é necessário nós lermos, respeitando as verdades do texto e propagarmos essas verdades e não aquilo que nós simplesmente pensamos ou imaginamos. Para isso é preciso uma leitura guiada. Então eu oriento a leitura com o fim da interpretação. Além disso, você também vai aprender a construir os seus próprios sermões a partir de exemplo de outros sermões, temático, biográfico, textual, narrativo. Lucas, eu não sou pregador, mas você é professor da escola dominical, então você também precisa ler e entender a revista e aprender a organizar as suas aulas com começo, meio e fim. E você vai aprender a fazer isso a partir de textos bíblicos. Mais uma vez eu digo que está na descrição do vídeo, é só você clicar, você será direcionado para a loja da Amazon e poderá receber o meu livro no conforto da sua casa. Peço então que você se inscreva neste canal, ative o sininho, isso é muito importante. Eu quero agradecer as pessoas que têm chegado aqui, os novos espectadores, e têm se inscrito em somente 3 aulas nesse trimestre. Nós conseguimos aí mais de 300 inscritos e, de verdade, isso para mim é um feito, porque em quase 10 anos no YouTube eu nunca tinha conseguido isso. Então, eu sei que se deve à constância, ao trabalho, mas também à sua ajuda. E também temos aqui altas visualizações, então nós temos a participação de novos inscritos e inscritos antigos. Então eu quero agradecer os dois e pedir então, caso você não seja inscrito, que se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa aula com alguém. Tem alguém que precisa acompanhar, que de repente não pode participar da IBD no próximo domingo e você conhece esse jovem, então manda para ele, manda para ela, para que não percam o conteúdo que você carinhosamente está preparando para ele, para ela no próximo domingo. Como eu disse, o tema de hoje é um coração protegido. Quero chamar sua atenção para o resumo da lição que diz assim: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos o nosso coração.
Então, veja que protegemos o coração quando cultivamos as virtudes. Quais são essas virtudes? Então, fica atento que nós vamos descobrir no decorrer da aula. O primeiro tópico nos diz o conceito bíblico de coração. Então, aqui nós vamos entender o que é o coração dentro da ótica bíblica. Segundo tópico, protegendo o pensamento. Isso aqui vai ser sensacional. Terceiro, protegendo sentimentos e emoções. Nós vamos entender a diferença de emoção e sentimento. Para mim, eu confesso que era a mesma coisa, mas aqui eu aprendi também que é diferente. Quarto, protegendo a vontade. Vamos lá. Primeiro tópico, o conceito bíblico de coração. Qual é o conceito bíblico de coração? No hebraico, o correspondente para coração é uma palavra com um significado bem amplo e traz o sentido de mente e ser interior, descreve também a disposição interior da pessoa, fala também do local em que reside as emoções do ser humano. Então, do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e as ações das pessoas. Isto é a saída da vida que nos diz em Provérbios 4 e 23. Então, você já deve ter conhecido pessoas impulsivas, que agem com base em suas emoções. Veja que se uma pessoa for tomada pela ira e ela agir com base na sua ira, na maioria das vezes ela vai se arrepender depois. Porque quando ela para pensar, ela diz assim, poxa, se eu não tivesse sido tão emotivo nessa situação, pensado um pouquinho mais, eu teria tomado uma outra atitude. Quem nunca se arrependeu de ter falado ou feito alguma coisa diante de uma ação impensada? Então nós não podemos ser só coração, nós temos que ser razão também. Então, quando a gente entende que é o coração que nos impulsiona, ou a vontade que nos guia, nós precisamos então proteger esse coração, para que ele não seja alcançado por todo tipo de sentimento. Porque se ele for alcançado por todo tipo de sentimento, nós também seremos levados para todos os tipos de situações. E aí, no primeiro tópico ainda, o comentarista nos traz à memória o texto de Mateus 15, 19, em que Jesus diz que é do coração do homem que saem os maus pensamentos. E aí ele lista alguns: a ira, os homicídios, os adultérios, a prostituição. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que todo pecado tem sua origem em um sentimento. Então, aquele que rouba, muito provavelmente ele foi dominado pelo sentimento da cobiça. Aquele que mata, muito provavelmente ele foi dominado pelo sentimento da cobiça, porque existe o latrocínio, por exemplo, o roubo seguido de morte, ou também ele pode ter sido tomado pela ira. Então, se enfureceu, não dosou a força, matou uma pessoa. Foi o que aconteceu com Moisés antes de fugir do Egito. A razão da sua fuga se deu porque ele foi separar uma briga. Não dosou a força, matou o homem. Então, muitos outros pecados, ou então poderíamos dizer que todos os pecados, eles surgem primeiro em pensamentos. Martinho Lutero, ou sentimentos, né? Martinho Lutero dizia que não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Você não anda todo o tempo olhando para cima. Então, de repente, o passarinho vem e pousa. Só que nós temos condições de impedir que esses passarinhos façam ninhos. Com isso, ele diz que pensamentos vão e devem ir. Eles não podem ficar. Eles não podem morar em nós. Eles não podem ser alimentados. Porque se isso acontecer, certamente nós iremos pecar. Eu vejo, de acordo com a Bíblia, o pecado passando por alguns estágios antes da consumação, antes da prática. O primeiro estágio é um pensamento e surge no coração, foi o que Jesus falou, é um sentimento. Depois, quando você começa a alimentar esse sentimento, esse pecado ele começa a ganhar forma, ele começa a ganhar corpo, ele começa a crescer. E Tiago nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre isso
quando escreveu a sua carta, no capítulo 1, a partir do versículo 14, dizendo: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e sendo o pecado consumado, gera a morte. Quando ele usa a palavra conceber, é como se Tiago estivesse imaginando aqui um período gestacional, em que o feto vai ganhando forma de acordo com aquilo que ele se alimenta da mãe. Então ele vai crescendo, crescendo, as contrações vão chegando, aumentando, até que chega um instante em que essa grávida não consegue mais reter o bebê e ela então dá à luz diante de fortes dores das contrações. Da mesma forma é o pecado. Ele começa a ganhar forma porque você está alimentando ele, daqui a pouco você é tomado por ele e não consegue fazer outra coisa senão pecar. Uma pessoa que já está com seu coração dominado pela concupiscência, e o que seria isso? Os desejos incontroláveis, ela não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. Porque quando Jesus disse a Judas, vai e o que tem que fazer, faça, Judas ainda assim foi e pecou. Porque mesmo entendendo que Jesus já sabia do que ele estava para fazer, ele não conseguiria fazer outra coisa senão pecar. Porque ele já estava dominado pelo desejo de possuir o dinheiro. Então, nós precisamos encontrar mecanismos para não permitir, então, que o nosso coração seja afetado por todo tipo de sentimento. Talvez seja por isso que o salmista escreveu no Salmo 119, no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O segundo tópico nos fala protegendo o pensamento. E como que a gente, então, protege o nosso pensamento? Primeiro, a partir da leitura. Segundo, a partir da reflexão. Terceiro, a partir da memorização. Assim a gente protege o nosso pensamento. Leitura. É importante ao jovem, professor, frise isso no próximo domingo, na sua próxima aula. É importante ao jovem ler a palavra de Deus. E aí eu volto ao que eu falei no início, as pessoas leem, mas não entendem. Nós precisamos primeiro ler. Leia. E aí depois, quando você for à igreja e o pregador, o pastor pregar e ensinar, ele vai comentar sobre aquilo que você leu. Você vai se lembrar do que leu e passar a entender. O grande problema é que os nossos jovens, eles não leem a Bíblia e aí, no momento da palavra, não conseguem também entender porque não sabem do que está sendo falado. Eu não tenho conhecimento algum na área da economia. Imagine eu em uma reunião de investidores, economistas, banqueiros. Eu vou viajar na ideia, porque eu não conheço o assunto. Agora, se previamente eu ler, mesmo não entendendo, mas eu buscar entender, perguntar, tirar dúvidas em uma reunião como essa, eu posso até não ter condições de dialogar de pé de igualdade com eles, mas eu, pelo menos calado, estarei entendendo o que está sendo dito. Então, os nossos jovens, eles precisam ser incentivados na leitura bíblica, no entendimento da palavra de Deus. É por isso que eu quero aqui fazer uma pausa para apresentar a você um curso que tenho sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica. Você vai clicar no link abaixo aqui do vídeo e você vai ser direcionado para a página da Eduz e você vai adquirir por somente R$ 47,90 um curso composto por 8 aulas, onde eu falo tudo sobre interpretação. Você lê como ler o texto, como entender, como fazer as aplicações, como você descobrir as informações do texto e entender como que elas contribuem para o seu entendimento, informação geográfica, cultural, política, religiosa, tá? Eu tenho certeza que a partir desse curso a sua visão vai mudar. São 8 aulas sobre hermenêutica e uma aula bônus, onde eu falo somente sobre sermão textual, suas características, sua composição, como organizar uma mensagem desse tipo. E falando de sermão textual, é basicamente o que a gente faz aqui. A gente lê a revista e tem que se atentar ao que a revista está dizendo para poder dar aula. Então é mais um curso aí que vai te ajudar
tá bom? Na interpretação bíblica. Bom, leitura, reflexão. Então é você pensar, né, sobre o que você leu. Também dá-se o nome de meditação. É você ler e depois você fecha a Bíblia e fica ali remoendo. E aí o último estágio é a memorização. Isso é importante porque nos momentos em que você precisar se lembrar de um texto bíblico, ele estará na sua memória. É diferente de decorar, tá? Eu acho que o processo de memorização, ele passa pelo aprendizado. Então, quando você lê e entende, quando você reflete, você pensa, você faz perguntas ao texto e procura essas respostas dentro do próprio texto, a memorização ela vai acontecendo ali de maneira natural, tá? Porque não adianta você recitar o texto, decorar o texto e não saber o que ele quer dizer, tá bom? Então, a partir desses 3 passos, você consegue proteger o seu pensamento. O terceiro tópico, protegendo os sentimentos e as emoções. Eu disse a vocês que nesse tópico aqui nós entenderíamos a diferença entre sentimento e emoções. Vamos lá? Emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto em nosso comportamento, manifestando-se como ira, tristeza, medo, desprezo, alegria e etc. Ou seja, é o pico da emoção, ou é o pico do sentimento, vamos assim dizer, tá? É a ira ao extremo, a tristeza ao extremo, é o medo ao extremo, é o desprezo ao extremo, é a alegria ao extremo. Isso é emoção. Agora vamos ao sentimento. É um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade, decepção, solidão e etc. Dentro dessa questão de emoção e sentimento, nós podemos também entender o que é ser e o que é estar. Tem muitas pessoas que não são felizes, mas de acordo com algum momento da sua vida estão felizes. Então é um estado, é algo temporário. Então o que elas estão sentindo não é a alegria enquanto sentimento, mas é a alegria enquanto emoção. Isso acontece às vezes no nascimento de um filho, em um casamento recém-realizado, numa promoção profissional recém-adquirida. Então a pessoa ela está em um estado de felicidade. E aí dura um dia, 2 dias, algumas semanas, e aí ela volta ao normal, ou seja, ao que ela é, uma pessoa triste. Então, Cristo, ele não nos chama para viver um estado de alegria, ele nos chama para nos fazer felizes. Então, o que nós sentimos em Cristo, o que nós temos em Cristo, por exemplo, a alegria e o amor, não é uma emoção, mas sim um sentimento. Eu adorei essa explicação aqui. Então, assim, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibrem é cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Observe, não são frutos do Espírito, e sim fruto do Espírito. A lista de 9 itens que nós encontramos aos Gálatas no capítulo 5, verso 22, amor, alegria, paz, mansidão e tal, são características de um fruto, e não a alegria como um fruto diferente da mansidão, do domínio próprio e por aí vai. A melhor forma que nós podemos ver o fruto do Espírito é como uma mexerica. Se eu tirar um gomo e lhe der, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem uma mexerica? Não, você tem um gomo. Se eu lhe der 2 gomos, você tem uma mexerica? É isso mesmo, você não tem uma mexerica. Então, para ter a mexerica, você precisa ter todos os gomos. Igualmente, não dá para nós termos uma característica do fruto do Espírito e não termos as outras. A grande verdade é que você não tem nenhuma. Não dá para dizer assim, eu tenho amor, tenho alegria, mas me falta o domínio próprio. Não, tá te faltando tudo. E o quê? O fruto do Espírito. Então, essas são virtudes que nós precisamos alimentar. Então, diariamente, eu tenho que buscar do Espírito Santo que ele desenvolva em mim essas características. Porque quanto mais essas características forem desenvolvidas em mim, mais fortalecido emocionalmente eu estarei e mais parecido com o Senhor eu serei. Porque essas características são deles, reveladas em nós através do Espírito Santo.
O quarto tópico, protegendo a vontade. Então, vamos lá. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequência do que cultivamos no nosso coração. Nossa boca falará o que está em nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no coração. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está no coração. Então, como a gente protege a vontade? Romanos 8 nos ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz, e os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Então nós protegemos a nossa vontade, e logo está ligado ao coração, quando nós nos inclinamos para o Espírito. Então uma pessoa que não pensa em Deus, não se relaciona com Deus, não lê a palavra, pensa em Deus somente no momento de ir para a igreja, a sua vida lá fora vai ser uma vida totalmente desregrada, guiada pelas suas próprias vontades. Agora, se a todo tempo eu estou aqui, remoendo a palavra, meditando na palavra, buscando obedecer ao Senhor, as minhas vontades todas serão orientadas pelo Espírito Santo. A próxima lição tem por título Proteção contra a imoralidade. Professor, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho. Os comentários são seus, fica à vontade. Estou aqui para servir você, à sua disposição. Peço somente então que você se inscreva e ative o sininho. Abaixo estão os links que eu prometi do meu livro Mentoria para Pregadores. Está o link do curso sobre hermenêutica, para você aprender mais sobre interpretação bíblica. Eu disse que são 8 aulas, com uma aula bônus, são quase 10 horas de curso, por somente R$ 47,90, e ainda o detalhe, você pode parcelar em 11 vezes. Gente, eu tô quase dando de graça esse curso. Então os links estão aí abaixo, e também o link do grupo Sala dos Professores EBD, para você entrar, participar com a gente aí semanalmente, receber conteúdos voltados à Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, até a próxima.